se eles tivessem visto os milagres de Sodoma e Gomorra, teriam sido salvos. Então o juízo sobre eles será maior do que sobre Sodoma. Ou seja, era uma cidade de incredulidade. E esse centurião falou: Jesus, aliás, só permita uma única observação, Pedro falou assim: Jesus, se és tu, quando Jesus está mandando sobre o mar, manda que eu vá até ti. Pedro foi corajoso. E se fosse um fantasma? Eles estavam achando que era um fantasma. Pedro foi sobre as águas e andou sobre as águas e afundou. Para Pedro, Jesus falou o quê? Homem de pouca fé. E Pedro falou: quero ir até ti, Jesus. Se fores tu mesmo, mande que eu vá até que eu vá até ti. Pouca fé. Pouca fé. Esse centurião, Jesus falou assim: eu vou lá curá-lo. Esse centurião falou: não, Jesus, não vá não. Basta uma palavra tua que meu criado será curado. Sim. Ou seja, quem falou: Jesus, deixa eu ir até aí, Jesus falou: você tem pouca fé. Aquele que falou: não, Jesus, não vai não, que basta uma palavra, Jesus falou: nem em Israel vi tamanha fé. Quer dizer, a lógica de Jesus não é igual à minha. Observa que a atitude do centurião, ela impressiona Jesus. Porque quem era o centurião? Era um chefe de uma centúria. Roma era a maior força bélica da época, e todo soldado, ainda mais um centurião, era vaidoso de ser uma autoridade romana. E esse homem se preocupa com o seu servo. Um homem de uma grandeza nos seus dias, ele se preocupa com uma pessoa simples da sua casa, e ele vem interceder. Isso impressiona Jesus, ele se preocupar com alguém que as pessoas não se preocupavam. Mas vamos tentar responder, você mais pontual ainda no que eu perguntei da questão que eu já ouvi, vem aqui, se você não tem fé, vem, porque a minha fé vai te curar. O pessoal no Facebook está participando, uma pessoa fala, que é uma coisa interessante, fala assim: André, infelizmente tem sim essa questão de espetacularização, e o pior é que tudo é que quem recebe o mérito não é Deus, é o homem. Mas vamos lá, quando eu leio a passagem, vamos voltar para o centurião, o mérito ali, eu não vejo, eu não vejo muito assim, poxa, Jesus, olha, Jesus é demais. Não, até Jesus fala: por causa da tua fé, Jesus joga pro cara o mérito, a tua fé é aquele cara curado. É errado, então, o pastor às vezes joga aqui, Deus, joga aqui a bola no meu peito, deixa eu matar essa bola no peito aqui, deixa eu chamar para cima de mim esse negócio. É errado um pouco também o pastor ganhar algum mérito pela fé dele? O centurião ganhou mérito pela fé dele. Mas será que é mérito? Lázaro, quando estava morto, tinha fé? Não. Então foi quem que foi a autoridade de quem? De Jesus. Se alguém estiver morto lá, e ele para ser orado, ou se ele estiver em coma, a autoridade também tem uma pessoa em coma, se ela Jairo, eu acredito piamente, porque a fé é algo extremamente forte. A fé, ela move a mão de Deus, e a mão de Deus não tem limites. Eu não posso limitar a mão de Deus. Deus pode honrar a fé da pessoa que está fazendo um desafio diante de outras. Deus pode honrar a minha fé. E como você falou aqui, que um pastor ou alguém diz assim: vem aqui na minha igreja que a minha fé vai te curar. Eu acredito nisso. Essa pessoa está tomada de uma ousadia. Tem um dom de cura. Moisés intercedeu. E Deus cura mesmo. Na verdade, quando Deus faz as coisas, Deus não faz para glorificar o meu nome, ou o nome do outro pastor, ou o nome de quem quer que seja. Deus faz para glorificar o nome dele. E o nome dele é um nome poderoso, é um nome que está sobre todo o nome. Então, na verdade, se alguém acha que um pastor tem os méritos ou tem a glória de ter curado alguém, na verdade, ele não tem mérito e glória alguma. Ele está fazendo através de um nome, que se ele trocar esse nome pelo nome dele, não vai funcionar. É só o nome de Jesus que cura. Então, se alguém fala: eu tenho fé, e quando a pessoa fala, está diante de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, esta pessoa que está falando, ela sabe que não é ela, porque ela não é louca. Porque se ela tivesse poder de curar no seu próprio nome, ela ia fazer uma empresa, como se fosse uma empresa de saúde, ia começar a curar. Eu vou orar por você e você vai ficar como se fosse o nome dela. Mas na verdade ela está ali num nome que está sobre todo nome, que um dia nós vamos estar diante dele, prestando conta, e pequenininho diante dele, e falando: Senhor, se tu não tivesses morrido por mim, eu não seria salvo, e muito menos teria esse dom de cura para quem tem. Então essa é a nossa fé. André, eu quero falar que a fé é um dom de Deus. Entendeu? Eu creio que Jesus, quando ele falou para o centurião que ele não tinha visto tamanha fé no meio dos seus discípulos, é porque até hoje em dia tem muita gente que está dentro da igreja, entendeu? Que se diz protestante, se diz evangélico, se diz cristão, mas não crê nos milagres de Deus. Aquele centurião não andava do lado de Jesus, mas ele acreditava, ele tinha fé que Jesus curava.
que Jesus libertava, e ele tinha certeza que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, ele recebeu a cura para o seu servo. Então, a fé, muitas das vezes, não vem daquilo que está aparente. Muitas das vezes a pessoa está dentro da igreja, muitas das vezes a pessoa tem vários diplomas, muitas vezes a pessoa é muito estudada, mas não tem fé. Estuda tanto e perde a espiritualidade. Entendeu? Ele só acredita naquilo que ele está vendo diante dos olhos dele. Entendeu? A fé, realmente fé, exemplos de fé nós temos na vida de Abraão, na vida de Noé, que construiu uma arca, sendo chamado de louco, na vida dos servos de Deus, na vida de Elias, né, que falava, segundo a minha palavra não vai chover, e não chovia. Entendeu? Então a fé, nós temos exemplos de fé na Bíblia e exemplos de fé também no dia de hoje. O que é a fé? A fé é você crer naquilo que não está na sua frente, que não está aparente. Né? Você crê no poder de Deus, que ele é invisível, mas se torna visível através dos olhos da fé em nossas vidas. E essa é a fé que o centurião tinha. Ele não caminhava com Jesus, o discípulo caminhava com Jesus, mas ele tinha fé, e muitos discípulos não tinham, como Tomé não tinha. Nós sabemos disso. Muitas pessoas hoje, na igreja, não têm fé, como tinha aquele centurião. O que nos leva a pensar o seguinte, não é necessário, vamos lá, se eu posso falar isso, ter fé para a pessoa ser curada. A gente está falando um pouco disso ou não? Em alguns casos a fé curou a pessoa, mas tem casos que não foi a fé que curou a pessoa. Mas foi a autoridade? O que tu está entendendo? Enfim, alguns casos a tua fé te curou, e outros casos não. A fé do centurião curou o servo. Então assim, não foi ele que teve fé. Foi o quê? Uma autoridade. Que a pessoa até pergunta aqui, André, o que precisa para ser curada? Só fé? Jesus deu a dica. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, começa por aí. Em nome de Jesus que cura. Eles curarão. Então, na verdade, e tem uma outra coisa, André. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo jogado de mão em mão durante o seu julgamento, ele chegou diante de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes queria muito ver Jesus. Por quê? Porque ouvia dizer que Jesus curava, fazia milagres. Vai lá ver o que Jesus fez. Sabe o que a Bíblia diz? Vai lá ver, confere lá, se eu não me engano, é Lucas capítulo 22, que diz assim, que Jesus nem deu importância para Herodes, nem deu confiança, está achando que Jesus ia chegar diante de Herodes, ia dar show. Jesus nem ligou para ele, porque ele sabia que Herodes não estava querendo o reino dos céus. Ele queria um show, e Jesus não dá show. Jesus não precisa que eu faça um malabarismo para defendê-lo, porque o nome dele é tão forte, é tão forte, é tão forte, que ofusca todos os meus esforços de querer defendê-lo. Ele é Senhor, então não adianta qualquer pastor querer fazer malabarismo para defender o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso por si só, é algo muito forte, transcende a minha capacidade de apresentá-lo. O que você falou, haviam alguns amigos que sabiam que Jesus estava numa localidade, curando as pessoas, abençoando, só que a multidão não permitia que eles levassem o seu amigo paralítico até lá. E eles tiveram a ideia de lançar o paralítico pelo telhado. Rapaz, que amigos, né? Fé dos amigos, que relacionamento. Fala isso deles. Que fé dos seus amigos. Ele não falou do paralítico, interessante. Exatamente. Isso. A fé dos seus amigos. E quando Jesus olha para ele, fala assim, perdoados são os teus pecados. E ali ficou na espreita aquele grupo, o quarto, que queria criticar, né, como foi falado aqui no início, né? Cheio, e os críticos estavam ali, olha, murmurando, razoando entre eles. Jesus, por que razoais entre vós? Porque estavam dizendo que ele estava blasfemando de ter dito àquele homem, perdoados são teus pecados. E ele disse, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra, eu te digo, levanta, toma a tua cama e anda. Então Jesus ali ministra a libertação da alma e a libertação física daquele homem. Agora, o que impressiona nisso tudo é aqueles amigos que colocaram aquele homem lá para ele ser curado. Eles tinham certeza e convicção e não mediram esforços para levá-lo até lá. Se você está nos ouvindo hoje aí, nos vendo, nos ouvindo, faça isso, leve alguém a Cristo, leve alguém para ser ministrado, porque através disso Deus vai operar uma salvação na vida da pessoa. E o que me preocupa, a gente vai para um rápido break, e o que me preocupa também às vezes, não que eu queira defender ou não, sou imparcial aqui apresentando o programa, mas quando alguém está em casa, julga pastores ou igrejas, ministérios, o cara quer fazer espetáculo e
tudo. Vamos lá, vamos botar para algumas coisas de Jesus. Nesse caso, todo mundo estava julgando dentro da casa. O pessoal que estava fora da casa não estava vendo o que estava acontecendo ali dentro. Ele só veio entrar uma maca por cima e o cara sai andando. Eu costumo dizer... Me diz se não foi uma gritaria ou uma festa ali. Foi um espetáculo. Eu costumo Foi o show da O cara entrou deitado de maca e saiu andando, costumo dizer, André, que espetacular. Eu costumo dizer que ali Jesus ele abre porta onde não tem porta, porque era telhado. Então Jesus